No vasto e poeirento cenário de Moabe, uma tristeza profunda pairava no ar. A terra era de estrangeiros e o coração de uma mulher chamada Noemi estava pesado com a dor da perda. A fome havia levado sua família de Belém de Judá para aquela terra distante. Mas lá, a morte lhe tirou o marido e os 2 filhos. O eco do luto ressoava nas paredes de sua casa vazia, e o sabor da amargura era mais forte que qualquer alimento. A vida, que antes pulsava com o riso de seus filhos, agora era um túmulo de esperanças enterradas. Com o coração partido e os ombros curvados pelo peso do sofrimento, Noemi decidiu voltar para sua terra natal, Belém. Ela não tinha mais nada a oferecer, apenas a sua dor. Suas noras, Orfa e Rute, a acompanharam por um tempo, mas Noemi, em sua honestidade brutal e sem esperança, as exortou a voltar para a casa de suas mães. "Voltem", disse ela com a voz embargada. "O Senhor virou-se contra mim. Não há futuro aqui para vocês." Orfa, com lágrimas nos olhos, beijou a sogra e seguiu o conselho, mas Rute, com um olhar que revelava uma lealdade que ia além do laço de sangue, permaneceu. Noemi insistiu: "Veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela." Mas Rute não se moveu. O silêncio entre elas era pesado. A resposta de Rute, quando veio, foi como um bálsamo para o coração ferido de Noemi. As palavras de Rute não eram apenas promessas, eram um voto de alma para alma. "Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti." Essas palavras, cheias de uma emoção pura e inabalável, não apenas selaram o destino de Rute com Noemi, mas também marcaram o início de uma nova história. Elas empreenderam a longa e difícil jornada de volta para Belém. Noemi, ao chegar em sua cidade, foi recebida com a surpresa dos que a conheciam. Ela, em sua amargura, respondeu: "Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura." Enquanto a amargura consumia Noemi, Rute agiu com uma coragem tranquila e prática. A colheita da cevada havia começado, e ela, a estrangeira, a moabita, a mulher sem nada, se ofereceu para trabalhar no campo, e por uma providência divina, que não era coincidência, ela foi parar no campo de Boaz. Boaz, ao vê-la, perguntou sobre aquela jovem. A sua virtude, o seu trabalho incansável e a sua lealdade à sogra haviam chegado aos seus ouvidos. Ele a acolheu com bondade e providenciou para que ela fosse protegida e alimentada. A cada refeição, ele a convidava a se sentar à mesa, e a cada dia de trabalho, ele instruía seus homens a deixarem espigas extras para ela. A sua bondade era um raio de sol na vida de Rute e, por extensão, na vida de Noemi. O cuidado de Boaz se intensificou. Ao perceber a virtude e a lealdade de Rute, ele viu nela uma oportunidade para cumprir a lei do resgate. Noemi, ao saber da bondade de Boaz, viu uma esperança florescer em seu coração amargurado. Ela instruiu Rute sobre a tradição do resgate, e Rute, em sua humildade e obediência, seguiu as instruções de Noemi. Na eira, aos pés de Boaz, ela se deitou. Não por malícia, mas por uma fé profunda e uma esperança que estava nascendo. Quando Boaz acordou e viu Rute, ele entendeu o que estava acontecendo. Elogiou sua virtude e prometeu que faria o que era certo. Ele a redimiu, e com o resgate ele tomou Rute como sua esposa. A mulher que havia chegado em Belém, com as mãos vazias e o coração cheio de luto. Agora era a esposa de um homem rico, e sua história se tornava parte da linhagem de Davi, o rei de Israel, e do próprio Jesus. O nome de Noemi, antes agradável, agora voltava a ter significado,
e a tristeza de Mara se transformava em alegria. A jornada de Ruth e Noemi é um lembrete poderoso de que a lealdade e a bondade não são apenas virtudes, mas sementes que geram colheitas inesperadas. Ruth não tinha nada a oferecer, exceto seu coração leal e sua disposição para amar e cuidar de Noemi. Ela escolheu a lealdade em vez da conveniência, e com isso encontrou não apenas um lar e um marido, mas um lugar na história da salvação. Em um mundo onde a conveniência muitas vezes supera o compromisso, a história de Ruth nos chama a refletir sobre a qualidade de nossas lealdades. A história de Ruth e Noemi é uma parábola de redenção. Noemi estava perdida em sua amargura, e Ruth perdida em sua viuvez e condição de estrangeira. Mas a bondade de Ruth e a providência de Deus se uniram para transformar o luto em dança, a tristeza em alegria. A nossa vida pode parecer um vale de luto, mas a lealdade, a bondade e a fé podem nos levar a um lugar de redenção e propósito, onde a amargura é transformada em esperança e a perda em ganho. Conselho: no seu relacionamento, no seu trabalho ou na sua família, escolha a lealdade acima da conveniência. Seja a pessoa que permanece quando a maioria se vai. Seja o Boaz na vida de alguém que precisa de redenção, oferecendo sua bondade e generosidade. E confie que Deus, o grande Redentor, pode transformar o seu Mara em Noemi, a sua amargura em alegria. Sua fidelidade e bondade podem ser a semente de uma nova e bela história, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Amós, o boiadeiro que virou profeta. Quando pensamos em profetas da Bíblia, logo lembramos de Isaías, Jeremias, Elias, homens que tiveram visões grandiosas e marcaram a história com sinais extraordinários. Mas existe um nome que passa quase despercebido para muitos: Amós. Amós não era filho de sacerdote, não estudou com escribas, não tinha genealogia nobre. Ele era apenas um boiadeiro de Tecoa, uma pequena aldeia a alguns quilômetros de Jerusalém. Cuidava de gado e colhia sicômoros, fruta simples, alimento de gente pobre. Ninguém olharia para Amós e diria: aí está um homem que vai mudar a história. E é justamente aí que mora o poder dessa história. Deus escolheu alguém comum para uma missão extraordinária. O profeta improvável. O próprio Amós disse em Amós 7, 14 e 15: eu não sou profeta nem filho de profeta, sou boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Um trabalhador do campo, mãos calejadas, sem formação, sem prestígio. Deus olhou para ele e disse: você é a minha voz agora. Isso nos ensina. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que chama. Nos dias de hoje, isso confronta o orgulho humano. Quantas vezes pensamos: não tenho estudo suficiente, não venho de família importante, minha vida é simples demais. Mas Amós mostra que não é sobre quem você é, mas sobre quem te chamou. A mensagem de Amós. Sua missão foi dura. Ele não pregava para estrangeiros, mas para Israel, que se achava perfeito. O país vivia prosperidade econômica, comércio forte, festas religiosas cheias, altares repletos de ofertas. Mas, por trás da aparência, havia corrupção, desigualdade e exploração. Os ricos ficavam mais ricos, os pobres mais pobres. A religião virara espetáculo. O povo dizia ser de Deus, mas vivia como se ele não existisse. Soa familiar. Hoje vemos o mesmo. Templos lotados, corações vazios, discursos bonitos, ações corruptas, poucos com poder, muitos sofrendo. Amós se levantou contra isso e disse: corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5:24. Ou seja, não adianta cantar bonito se não há justiça. Não adianta levantar as mãos se elas estão sujas de exploração.
A coragem de Amós. Ele pregava em Israel, mas era de Judá. Como um trabalhador rural que chega à capital e denuncia políticos, juízes e empresários, sem partido, sem segurança, sem proteção. Apenas a convicção. Deus mandou falar. Hoje, muitos se calam por medo de perder posição, emprego ou seguidores. Amós não tinha nada a perder, só tinha a verdade. Isso nos faz pensar: o que temos calado por medo de perder algo que, no fim, nem nos pertence? Analogias com os dias de hoje. Amós e os boiadeiros de hoje, gente invisível para o mundo, mas não para Deus. A denúncia de Amós e os escândalos atuais, líderes corruptos, empresas explorando trabalhadores, fé usada como comércio. 3. A coragem de Amós e a nossa omissão. Quantas vezes vemos injustiça e nos calamos? Amós não tinha redes sociais, mas tinha boca ousada e consciência limpa. Um chamado para nós, Amós, é um espelho. Mostra que qualquer um pode ser voz de Deus, não precisa ser pastor ou famoso. Às vezes, Deus só quer que você seja honesto na empresa, justo com o vizinho, fiel em casa. A verdadeira espiritualidade não é medida pelo quanto canta, ora ou doa, mas pelo quanto pratica justiça, compaixão e verdade. Se você acha que é pequeno demais para fazer diferença, lembre-se de Amós. Ele não tinha título, mas tinha autoridade. Não tinha poder humano, mas tinha poder divino. Não tinha púlpito, mas tinha uma palavra que ecoa até hoje. Deus pode usar você na simplicidade. No ônibus, no caixa, na sala de aula, no grupo da família. Uma palavra de coragem, um gesto de justiça, um ato de verdade pode ser o começo de algo maior. Assim como Amós, você pode ser a voz que incomoda, mas liberta. Conclusão. Amós foi chamado de trás do gado para confrontar reis. Isso prova: o lugar onde você está não define onde Deus pode te levar. A falta de recursos não limita seu impacto. A coragem de um só pode mudar a história de muitos. Então, quando ouvir aquela voz dizendo, você não é capaz, lembre-se, Amós também não era. Mas Deus era, e Ele continua sendo. E aconteceu que no tempo da seca e da inquietação, o Senhor falou ao meu coração, dizendo, levanta-te, servo meu, e entra no deserto que eu te mostrarei, pois ali te provarei, ali te moldarei, e ali te darei um novo nome que não poderá ser apagado. E eu disse, Senhor, como entrarei em terra sem água, e como viverei onde não há pão? E o Senhor respondeu, não é o pão que sustenta, nem a água que sacia, mas a minha palavra que é vida para o espírito e força para os ossos. Então parti, deixando para trás a cidade dos homens, e pus meus pés na areia ardente. O sol queimava sobre minha cabeça, e o vento trazia pó aos meus olhos, e minha boca se fez seca como pedra. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, pois o deserto não recebe o homem como hóspede, mas como prisioneiro. No primeiro dia, lembrei-me das mesas fartas e das vozes amigas, e meu coração se entristeceu. No segundo dia, lembrei-me das minhas forças, e percebi que elas se esvaíam como a sombra ao entardecer. No terceiro dia, lembrei-me apenas do Senhor. Tudo o mais me havia sido tirado. E no silêncio do deserto, ouvi a voz dele como um sussurro que corta o vento. Aqui, onde nada vive, eu te mostrarei que eu sou a vida. Aqui, onde nada cresce, eu farei brotar em ti um rio que não seca. E olhei ao redor, e vi apenas dunas e pedras, mas dentro de mim, algo começou a brotar. Não era água, nem pão, mas esperança. Pois percebi que o deserto não é vazio, mas um espelho que mostra o que o homem carrega no coração. No quarto dia, a noite caiu fria, e as estrelas se acenderam como tochas no firmamento. E o Senhor disse, olha para cima e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a obra que farei em ti, se não retrocederes.
E eu disse: Senhor, tenho medo. E ele respondeu: o medo é a sombra daquilo que não conheces, mas eu sou a luz que dissipa toda a sombra. No quinto dia, minhas pernas fraquejaram e caí sobre a areia. E o Senhor disse: levanta-te, pois o pó não é teu fim, mas teu começo. Do pó formei o homem, e do pó farei nascer o novo em ti. Então me ergui e caminhei até que vi ao longe uma rocha solitária. E o Senhor disse: debaixo desta rocha há água, mas não a darei a ti pela força, e sim pela fé. Toquei a rocha, e ela estava fria. E o Senhor disse: fere-a com a tua mão, e verás. E feri, e dela brotou um fio de água, pequeno como lágrima, mas doce como mel. Bebi, e minha alma se alegrou. E o Senhor disse: assim é a minha palavra, pequena aos olhos dos homens, mas suficiente. No sexto dia, o vento se levantou forte, e a areia cobriu meus passos. E o Senhor disse: não temas perder o caminho, pois eu sou o caminho. Onde não há trilha, eu faço passagem. Onde não há ponte, eu estendo minha mão. E lembrei-me de como, na cidade, eu confiava em meus próprios pés. Mas no deserto, aprendi a confiar apenas nele. No sétimo dia, o céu se escureceu, e nuvens pesadas cobriram o sol. E o Senhor disse: a tempestade vem, mas não para te destruir. Vem para lavar o que ainda resta de ti, que não me pertence. E a chuva caiu, fria e forte, e eu chorei junto com ela. Pois entendi que o deserto não era um castigo, mas um ventre, e que a dor não era morte, mas parto. No oitavo dia, o Senhor me mostrou um vale verde além das dunas, e disse: este é o lugar para onde te levo, mas não é o destino que te transforma, e sim o caminho. E eu disse: Senhor, por que não me levaste direto ao vale? E ele respondeu: porque o homem que entrou no deserto não era digno de habitar o vale, mas o homem que sai dele é outro, moldado pelo fogo do sol e pela frieza da noite. No nono dia, olhei para trás e vi minhas pegadas sumindo na areia. E o Senhor disse: assim são as coisas que deixaste, não voltarás a elas, pois eu faço novas todas as coisas. No décimo dia, o vento cessou, e o silêncio se fez doce. E o Senhor disse: agora sabes que o deserto não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude. Não é morte, mas vida escondida. E eu caí de joelhos e adorei, pois entendi que o deserto havia me despido de mim mesmo para me vestir dele. No 11º dia, vi ao longe uma tenda solitária, e nela um homem idoso, de barba branca como lã. Ele me chamou pelo nome e disse: também fui trazido a este deserto. E aqui aprendi que a maior fome do homem não é de pão, mas de sentido. E ele me deu um pedaço de pão seco, dizendo: come, e lembra-te, o pão que alimenta o corpo é pouco diante do pão que alimenta a alma. No 12º dia, acordei com o canto de um pássaro, e o Senhor disse: vês este pássaro? Ele não teme o deserto, pois sabe que eu preparo para ele o alimento. No 13º dia, o calor foi intenso, e pensei que não suportaria. Mas o Senhor disse: o fogo que te cerca não é para te consumir, mas para queimar o que não é puro em ti. No 14º dia, vi ao longe uma coluna de luz, e caminhei até ela. E o Senhor disse: esta luz é o sinal de que teu tempo aqui se cumpre. Mas lembra-te, o deserto não termina quando sais dele, mas quando ele sai de ti. E assim, no 15º dia, atravessei a última duna e vi diante de mim o vale prometido. E o Senhor disse: entra e vive, mas não esqueças o caminho pelo qual te trouxe, pois outros virão, e precisarão ouvir que o deserto é o lugar onde eu transformo pó em ouro, e fraqueza em força. E assim saí, não como entrei, mas como fui feito, mais leve, mais forte, mais dele. E até hoje, quando a vida me leva a novos desertos, eu não temo, pois sei que ali, no silêncio e na aridez, ele ainda fala. Meu nome é Elias, tenho 62 anos.
Estou num abrigo embaixo de uma estação de trem abandonada. O mundo acabou faz tempo. Não foi de uma vez. Vieram sinais, depois a queda de tudo. Não existe mais governo, não existe comércio. Só gente espalhada tentando viver. Vou contar como começou. Naqueles dias, o mundo parecia outro. Um homem surgiu nos Estados Unidos, rico, falava alto, com confiança. Primeiro, muita gente achou que era só barulho, mas ele foi ganhando espaço. Aparecia em todos os jornais, todos os canais. Um jeito direto de falar, sem medo de enfrentar ninguém. O povo gostava. Diziam que era diferente dos outros, que não tinha medo de falar a verdade. Ele foi eleito. E depois reeleito. A cada eleição vinha a mesma promessa: paz, ordem, futuro. E muita gente acreditava. Governos de todo lado correram para se alinhar com ele. Parecia que um tempo novo tinha chegado. Até eu pensei que talvez houvesse algum acerto nisso. Durante alguns anos, parecia mesmo que o mundo estava mais calmo. Não havia grandes guerras, a economia dava sinais de recuperação. Só que a calmaria escondia rachaduras, poucas, mas visíveis. O clima foi a primeira coisa que me chamou a atenção. As estações começaram a perder o ritmo. No verão, frio cortante. No inverno, calor sufocante. Plantios inteiros não davam certo. O milho secava antes da colheita. O trigo apodrecia ainda verde. No começo, os jornais explicavam. Era só fenômeno natural. Logo depois, começaram as mortes de animais. Primeiro, aves caindo do céu, em bandos. Depois, peixes boiando em rios, sem motivo aparente. Lembro de uma cena clara. O rio que cortava minha cidade ficou coberto de peixes mortos. O cheiro era insuportável. Vieram técnicos, disseram que era contaminação da água, que logo se resolveria. Mas não se resolveu. Meses passaram e os peixes continuavam sumindo. Outro sinal foi a energia. Não de uma vez, mas em quedas que se repetiam, apagões demorados em cidades grandes. As autoridades diziam que era excesso de consumo, que a rede precisava de ajustes. Sempre havia uma explicação pronta, mas eu sabia que era só desculpa. Quando a luz voltava, as pessoas seguiam como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o homem aparecia em rede mundial, sorrindo, falando firme, garantindo que o futuro estava seguro. Era uma imagem de confiança. O povo batia palma, agradecia, chamava ele de Salvador. Qualquer um que tentasse questionar era chamado de louco, de conspirador. Eu via que algo estava errado. Não eram sinais grandes, eram pequenos, espalhados, mas claros demais para ignorar. E assim foi por 2 anos. 2 anos em que as rachaduras aumentaram, mas o povo fechou os olhos. A mídia repetia todo dia que a paz era verdadeira, que o mundo estava firme. Mas a paz era de papel. Bastava um sopro para cair. Hoje, olhando de onde estou, sei que tudo começou ali. Não com guerra, não com bombas, mas com promessas de paz que escondiam os sinais. Depois daquilo, as coisas não pararam mais de se soltar. O povo ainda queria acreditar que era só crise, mas a rotina mostrava outra coisa. As prateleiras dos mercados começaram a esvaziar. Primeiro faltou arroz, depois óleo, depois carne. O que chegava era caro e vinha em pouca quantidade. Famílias inteiras passavam horas em filas para receber meia dúzia de produtos. As brigas começaram nesses lugares. No começo era empurrão, depois soco, depois faca. Vi gente se matar por um saco de feijão. A polícia já não aparecia. Ficava só o povo contra o povo. O transporte parou. Caminhões não rodavam. Combustível sumiu. Cidades inteiras ficaram isoladas. Quem morava em lugar pequeno ficou à mercê da própria sorte. Era preciso andar quilômetros atrás de um pedaço de pão. A energia passou a sumir de vez. Dias inteiros sem luz. Quem tinha vela escondia, porque até vela virou coisa de valor. As noites ficaram pesadas. Você só ouvia gritos, portas arrombadas, gente correndo. O medo tomou conta. O vizinho já não confiava no vizinho.
Quem tinha um pouco de comida enterrava no quintal ou escondia atrás de parede. Era sobrevivência. Com o tempo, os mercados sumiram. Os poucos que ainda abriam estavam cercados por gente armada. Entrava quem eles deixavam. Dentro, quase nada. Lembro de entrar num armazém e ver só 3 sacos de farinha no canto. 20 pessoas brigando pelos mesmos sacos. Saí dali com as mãos vazias e a roupa rasgada. A fome chegou rápido. Vi gente cozinhando o resto de casca de mandioca. Vi criança comendo barro misturado com água. O desespero não deixou escolha. Quem tinha algum estoque virava alvo. Casas eram invadidas toda noite. Os grupos batiam de porta em porta, levavam o que achassem. Não perguntavam, não pediam, pegavam. Quem resistia, morria. As ruas perderam ordem, não havia mais autoridade, não havia mais regra. Vi gente trocando 1 litro de óleo por uma arma velha. Vi mulher entregar filha em troca de um saco de arroz. A dignidade sumiu junto com a comida. O barulho das cidades mudou. Não era mais buzina de carro ou música. Era madeira sendo arrombada, vidro quebrando, grito de desespero. Quem sobrevivia aprendia a ficar calado em qualquer canto. Na minha rua, vizinhos cavaram buracos no quintal para esconder comida. Cada um fingia que não tinha nada, mas todos desconfiavam uns dos outros. Bastava sentir cheiro de panela no fogo para atrair gente batendo no portão. Eu aprendi a comer pouco, só o suficiente para enganar o estômago. Guardava cada migalha. Não existia mais horário de refeição. Comia quando dava, se desse. O pior era a noite. No escuro, qualquer barulho virava ameaça. A gente dormia leve, sempre pronto para correr ou lutar. Vi casas inteiras queimarem porque alguém não quis abrir a porta. Ninguém mais falava em paz. O sorriso que aparecia na televisão não convencia. As telas mostravam promessas, mas as ruas só mostravam fome e violência. Foi nessa época que entendi que a queda tinha começado de verdade. Não havia mais volta. A vida tinha virado disputa por migalha. Quem não tinha força caía, quem caía não levantava. A fome não veio de um dia para o outro. Foi avançando devagar, até não sobrar nada. Primeiro os mercados ficaram vazios, depois os armazéns foram saqueados. O que ainda existia era escondido em depósitos controlados por grupos armados. A maioria do povo não tinha mais acesso. Quem ainda guardava alguma coisa começou a racionar. Um prato de comida virava suficiente para 2, 3 dias. O corpo emagreceu, a pele grudou nos ossos. As crianças foram as primeiras a sentir. Vi muitas que não tinham força para brincar. Sentavam no chão e ficavam olhando para o nada, barriga inchada de fome. O comércio virou escambo. Um pedaço de pão valia por uma ferramenta. 1 litro de óleo por uma arma. Dinheiro perdeu valor. O que mandava era comida. Quem não tinha, não vivia. No começo, ainda se encontrava algum grão perdido. Restos de milho ou trigo estragado. A gente peneirava, tirava o mofo e comia mesmo assim. Depois, nem isso. Gente revirava lixo atrás de casca de fruta podre. Outros cozinhavam couro, papel, qualquer coisa que enganasse o estômago. Os animais domésticos sumiram. Cães e gatos viraram carne. Galinhas desapareceram em poucos dias. Até ratos começaram a ser caçados. Era assim que muita gente ainda se mantinha de pé. Eu aprendi a comer pouco. Um punhado de farinha misturado com água era minha refeição de 2 dias. Comia devagar, sentindo a garganta arranhar. Não havia mais gosto, só a necessidade de continuar respirando. Vi vizinhos brigarem por ossos já roídos. Vi mãe dividir um pedaço de batata entre 4 filhos, sabendo que nenhum deles ficaria satisfeito. Vi idosos caindo no chão por falta de força e ninguém levantando, porque cada um tinha que guardar o pouco que lhe restava. A violência da fome foi pior que a das armas. O homem faminto faz qualquer coisa. Lembro de um pai que matou o próprio irmão para roubar um saco de arroz. Quando abriram, estava pela metade e já embolorado. Mas ainda assim valia uma vida.
A água também começou a faltar. Os rios estavam contaminados, poços secos. O que havia era barrento e fedido. Mesmo assim a gente bebia, a sede não dá escolha. E a água suja trouxe doença. Diarreia, febre, infecção. Quem já estava fraco caía rápido. As ruas ficaram cheias de gente sem rumo, andando sem força, olhos fundos, pele esticada no osso. Muitos não falavam mais, só caminhavam até cair. Era comum encontrar corpos na beira da estrada. Às vezes, ainda segurando um punhado de nada nas mãos. A fome tirou qualquer laço de humanidade. Vi família abandonar os mais velhos porque não conseguiam mais seguir. Vi mãe deixar filho pequeno para trás porque não tinha como carregar. Quem tinha algum estoque, escondia até dos parentes. A confiança desapareceu junto com a comida. Não era mais sobreviver, era só sobre adiar a morte. Cada gole de água suja, cada grão encontrado no chão era mais um dia comprado, e os que ainda apareciam nas telas falavam em esperança. Diziam que logo haveria distribuição, que o abastecimento voltaria. Mas ninguém acreditava mais. O povo estava magro demais para bater palma. Era só silêncio e olhos fundos olhando para o vazio. Foi nessa fase que entendi que não se tratava só de crise. Era o fim mesmo. A fome tomou conta do mundo. Quem não caiu por bala, caiu pela barriga vazia. A fome abriu caminho para a morte. Não tinha mais corpo forte o bastante para resistir. Os que ainda estavam de pé começaram a cair, um por um. Não houve guerra declarada, não houve desastre único. Foi só gente morrendo em silêncio, em cada canto. No começo, tentavam enterrar. Famílias cavavam buracos rasos nos quintais. Colocavam os corpos enrolados em lençóis. Mas logo não havia mais força para isso. Os mortos ficaram nas casas, nas ruas, nas portas de mercado. O cheiro era constante. Quem respirava fundo sentia o gosto da decomposição na boca. As doenças se espalharam fácil, sem remédio, sem médico, sem limpeza. Um corte no pé virava infecção. Uma dor de dente matava. A água suja levava febre e diarreia. As pessoas já fracas não resistiam nem alguns dias. Eu vi bairros inteiros desaparecerem em uma semana. Primeiro sumiam as vozes, depois o movimento, até sobrar só silêncio e moscas. Casas com portas abertas, corpos ainda deitados nas camas, panelas vazias no fogão. Ratos e urubus tomaram conta das ruas. A noite era cheia de olhos brilhando no escuro, se alimentando do que sobrava. Ninguém se atrevia a sair. Era a hora dos animais, não mais do homem. Muitos escolheram não esperar a morte chegar. Enforcavam-se, cortavam os pulsos, bebiam veneno. Era melhor decidir o fim do que assistir o corpo definhar aos poucos. Vi crianças abandonadas, vagando sozinhas, até caírem no chão. Vi velhos suplicando para serem deixados. Vi gente pedindo para ser morta porque não aguentava mais. Não havia mais choro. O luto acabou quando os corpos começaram a ser comuns como pedras na rua. A morte deixou de ser exceção. Virou rotina. Aqueles que ainda tinham algum resto de força tentavam fugir para lugares mais afastados. Muitos não chegavam. Caíam pelo caminho e ficavam. Os que chegavam não encontravam nada além de mais vazio. As telas já não mostravam nada. A eletricidade sumiu de vez, os transmissores silenciaram. O líder que antes sorria não apareceu mais. Talvez tivesse caído também, talvez se escondido. Nunca soube. A morte não escolhia. Levava crianças, adultos, velhos, homens, mulheres. Bastava o corpo enfraquecer, que já era questão de dias. Eu lembro de uma vizinha que resistiu por mais tempo. Guardava batatas enterradas no quintal. Um dia adoeceu com uma ferida no braço. Em 3 dias estava morta. As batatas ficaram lá e outros vieram cavar. A vida dela virou troca por alguns dias a mais para outros. O silêncio foi tomando tudo. Onde antes havia briga e grito, restou apenas o som dos urubus. Às vezes, gemidos longos de alguém que ainda tentava resistir. Mas não durava.
Foi nesse tempo que percebi que já não havia mais humanidade. Restaram sobreviventes espalhados, magros, escondidos, com medo uns dos outros. Cada rosto encontrado na rua era ameaça, não companhia. A morte tinha se instalado. Não precisava mais de guerra nem de fome, só de tempo. E foi assim que o mundo acabou de vez. Não com explosão, não com barulho, mas com corpos caídos no chão e silêncio em volta. Depois da fome, depois da violência, quando parecia que o mundo não tinha mais forças, eles apareceram. Não como histórias antigas, não como visão distante. Eram reais, de carne e osso andando entre nós. 4 homens que nunca mudavam. O rosto deles não envelhecia. Os cabelos não caíam, a pele nunca enrugava. Podiam passar anos e ainda estavam do mesmo jeito, sempre ao lado do líder supremo. O povo os chamou de conselheiros, generais, enviados. Eu os chamava de sinais. Cada um deles trazia algo que o mundo não podia explicar. O primeiro vestia-se de branco, sempre ereto, voz firme, olhar que parecia atravessar qualquer um. Não carregava arma visível, mas todos sabiam que não precisava. Bastava ele erguer a mão e as multidões se calavam. Houve uma vez em que milhares protestavam em frente a um palácio. Ele levantou o braço, não disse palavra. Em segundos todos caíram de joelhos, como se tivessem sido esmagados por peso invisível. Quando levantaram, já não tinham coragem de gritar. O segundo andava de vermelho. Era inquieto, sempre de olhar duro. Onde ele chegava, a paz se desfazia. Não precisava tocar em ninguém. Bastava olhar. Vi vizinhos que se conheciam a vida inteira começarem a brigar, puxar faca, se matar na frente de todos. Ninguém soube explicar. Era ele. O vermelho espalhava ódio só de passar. O terceiro se vestia de preto. Tinha sempre uma balança pequena nas mãos, mas não media nada com ela. Apenas mostrava. E quando mostrava, a comida sumia. Vi com meus olhos um celeiro cheio de trigo virar pó em questão de minutos. Vi frutas apodrecerem dentro da sacola. Ainda no caminho para casa, o povo entendeu que ele controlava a fome. Não precisava falar, era só estar ali. E tudo que servia de sustento apodrecia. O quarto era o mais estranho. A pele pálida, os olhos fundos, quase sem expressão. Nunca sorriu. Nunca falou, só caminhava, e onde passava vinha a doença. Lembro de uma vila inteira, saudável até sua chegada. 2 dias depois, estavam todos tossindo sangue. Em uma semana não havia sobrevivente, não houve contágio normal, não houve explicação. Era ele. Esses homens eram imortais. O tempo não os tocava. Quem os via num ano, via igual 10 anos depois. Sempre os mesmos. E o povo começou a temê-los, mais do que ao próprio líder. O líder supremo, aquele que um dia foi eleito como salvador, agora parecia servo deles. Fazia discursos, mas sempre com os 4 atrás. Quando precisava mostrar poder, bastava um deles agir. Não havia exército que resistisse, não havia cidade que se mantivesse firme diante de sua presença. Eu vi situações que até hoje me assombram. Uma vez, um grupo armado tentou derrubar o governo. Vieram com fuzis, granadas, caminhões. O homem de branco apenas olhou na direção deles. As armas falharam, os motores pararam e todos caíram mortos como se tivessem sido atingidos por algo invisível. Nenhum tiro foi disparado. Em outro dia, o homem de vermelho entrou em uma reunião de líderes de diferentes países. Até aquele momento, discutiam em paz. Bastou ele sentar, e em minutos todos gritavam, se acusavam, se agrediam. A reunião terminou em massacre. Nenhum saiu vivo. O de preto foi visto em plantações. Agricultores colhiam normalmente quando ele apareceu ao longe. Em questão de horas, tudo que estava verde secou. O solo rachou. Os que assistiram fugiram, mas não adiantou. Onde ele passava, nada produzia mais. E o pálido dele não havia fuga. Lembro de estar escondido perto de um hospital ainda em funcionamento.
O homem entrou pela porta da frente, não tocou em ninguém, apenas caminhou pelo corredor. Quando saiu, todos os pacientes estavam mortos. Médicos e enfermeiros também. Não ficou um. Esses sinais foram vistos por todos. Não eram histórias contadas, eram acontecimentos. O povo assistia de perto ou pelas poucas transmissões que ainda funcionavam. Ninguém podia negar. Alguns começaram a adorá-los. Diziam que eram enviados divinos, que tinham vindo para governar o mundo. Construíam altares improvisados, ofereciam o pouco que tinham. Outros os temiam e fugiam para o mato tentando se esconder. Mas não havia esconderijo. Mais cedo ou mais tarde, eles apareciam. O mais assustador era que eles nunca falavam muito. Só agiam. O silêncio deles pesava mais do que 1000 discursos. E o líder supremo só repetia que o destino do mundo estava em boas mãos. Vi cidades inteiras se curvarem diante deles. Vi multidões ajoelhadas, não por fé, mas por medo. Quem tentava resistir era destruído diante de todos, como exemplo. Quem se rendia recebia mais tempo de vida, mas nada além disso. O mundo virou palco deles. Eles não envelheciam, não descansavam. Sempre presentes, sempre iguais. E todos sabiam que não eram homens comuns. Eram o juízo caminhando entre nós. Eu sobrevivi porque aprendi a me esconder. Nunca olhava direto para eles, nunca ficava no meio da multidão quando chegavam. Mas vi o suficiente. Vi o impossível se tornar rotina. Hoje, quando penso, sei que não era símbolo, não era metáfora. Eram reais. Governaram de verdade ao lado do homem que o mundo chamou de Supremo. E mostraram que o Apocalipse não era profecia distante, era presente, vivido dia após dia. Quando abrimos o livro do Apocalipse, não estamos apenas diante de símbolos enigmáticos e profecias distantes. Estamos diante de um espelho espiritual, que reflete tanto o passado quanto o futuro, mas também o tempo em que vivemos agora. João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma revelação grandiosa. Os céus se abriram e ele viu o Cordeiro digno de abrir o livro selado com 7 selos. Essa cena inicial já nos dá a noção de algo profundo. Ninguém no mundo tem poder sobre o futuro, exceto Cristo. O Cordeiro abre o livro e cada selo revela um aspecto daquilo que virá sobre a humanidade. E se olharmos ao nosso redor, veremos que muito do que foi anunciado já está se cumprindo diante dos nossos olhos. O primeiro selo revelou o cavalo branco, e seu cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Alguns interpretam como Cristo levando o Evangelho, outros como o espírito do engano que se alastra pelo mundo. Seja qual for a interpretação, a verdade é clara. O mundo está marcado por uma batalha espiritual de proporções gigantescas. Hoje, vemos falsas doutrinas, ideologias distorcidas e manipulação da verdade. O segundo selo trouxe o cavalo vermelho tirando a paz da terra. Olhe para os jornais. Guerras, rumores de guerras, violência crescente. Do Oriente Médio à Europa, da África às ruas das nossas cidades, a paz está sendo arrancada. Não é coincidência, é cumprimento. O terceiro selo mostrou o cavalo preto, símbolo da fome. E será que precisamos olhar muito longe? A escassez de alimentos, a inflação.
O preço do pão, que sobe todos os dias, enquanto o luxo de poucos contrasta com a miséria de muitos. João descreve 1 litro de trigo por 1 denário. É como se a comida se tornasse artigo de luxo, algo que já começa a se esboçar nos nossos tempos. O 4º selo trouxe o cavalo amarelo, cujo cavaleiro se chamava Morte, e atrás dele, o Inferno. Quantas pandemias já vimos? Quantos milhões tombaram? Diante de doenças, guerras e catástrofes, a cada noticiário, percebemos como esse selo ressoa na nossa geração. O 5º selo revelou as almas dos mártires clamando por justiça. Hoje, milhares ainda são perseguidos por sua fé, presos ou mortos simplesmente por professarem o nome de Cristo. O 6º selo descreveu sinais cósmicos: sol escurecido, lua vermelha como sangue, estrelas caindo do céu. Quem assiste às notícias de eclipses, meteoros e até catástrofes ambientais já começa a sentir um eco desse selo. E por fim, o 7º selo, que trouxe silêncio no céu por meia hora, preparando o caminho para as trombetas. É o anúncio de que algo ainda maior estava por vir. Cada trombeta tocada pelos anjos anunciava juízo sobre a humanidade. A primeira trombeta trouxe saraiva e fogo misturados, com sangue queimando a 3ª parte das árvores e da relva verde. Hoje, quando vemos queimadas devastando florestas e o planeta em colapso ambiental, lembramos que não é apenas obra humana, mas também um sinal profético. A 2ª trombeta fez algo como um grande monte ardendo cair no mar, e a 3ª parte das criaturas marinhas morreu. Quem pode negar que os oceanos estão morrendo? Vazamentos de petróleo, lixo plástico, peixes mortos às toneladas. É como se a profecia se cumprisse em câmera lenta diante de nós. A 3ª trombeta anunciou a queda da estrela Absinto, que tornou as águas amargas. E não vemos hoje rios e lagos contaminados, povos inteiros sem acesso à água potável. A 4ª trombeta atingiu o sol, a lua e as estrelas, escurecendo a 3ª parte do dia e da noite. Pense na poluição, na fumaça, nos céus encobertos. A própria natureza já geme, como escreveu Paulo em Romanos. A criação geme, aguardando a redenção. A 5ª trombeta abriu o abismo, liberando gafanhotos espirituais que atormentavam os homens. Não é difícil ver a humanidade sendo atormentada por vícios, ideologias, depressão e vazio existencial. Pessoas sem rumo, presas em tormentos invisíveis. Canal. A 6ª trombeta soltou 4 anjos junto ao rio Eufrates, preparados para matar a 3ª parte dos homens. Basta olhar para os conflitos atuais na região do Eufrates, palco de guerras e tensões geopolíticas que envolvem o mundo inteiro. E a 7ª trombeta anuncia: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É o clímax, o dia em que o Rei dos Reis retornará. Muitos se perguntam: já estamos vivendo o Apocalipse? A resposta é simples. O Apocalipse não é apenas o futuro, é também o presente. João escreveu não só para a igreja do amanhã, mas também para a do seu tempo e para a nossa. Vivemos num mundo onde a paz foi tirada, violência e guerras, a fome e a desigualdade crescem, doenças se espalham rapidamente, a fé é ridicularizada, e os que defendem princípios bíblicos são perseguidos. Tudo isso aponta para a proximidade do fim. Mas o Apocalipse não é apenas terror, ele também é esperança. Em meio a tantos juízos, João viu a multidão vestida de branco, que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele viu a nova Jerusalém descendo dos céus. Ele viu um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. E o que isso significa para nós? Primeiro, significa que precisamos acordar. O mundo está distraído, correndo atrás de dinheiro, fama, prazeres, como nos dias de Noé. Mas a Bíblia alerta:
Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7. Segundo, significa que a fé não pode ser superficial. Não basta apenas crer de boca para fora. Os tempos que virão exigirão firmeza, coragem e santidade. Terceiro, significa esperança. Para quem está em Cristo, o Apocalipse não é o fim, mas o começo da eternidade com Deus. As trombetas estão soando, os selos já foram abertos e os sinais estão diante de nós. O Apocalipse não é apenas um livro de mistério, mas uma carta de amor de Deus, alertando que o tempo está se cumprindo. Sim, os dias são maus, mas para os que guardam a fé, a promessa é gloriosa. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. O mundo pode estar caminhando para o fim, mas os filhos de Deus caminham para um novo começo. E a grande pergunta que fica para quem assiste ou lê este relato é: você está preparado para quando a última trombeta soar? A Bíblia descreve com clareza a existência de uma batalha invisível e constante, a luta entre Deus e Satanás, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. No centro dessa guerra espiritual estão os servos de Deus, que se tornam os alvos preferidos do inimigo. Desde os primórdios, o diabo trabalha com um objetivo bem definido: destruir aqueles que pertencem ao Senhor, minar a fé deles e afastá-los da salvação. Não se trata de um ataque aleatório, mas de uma estratégia calculada para enfraquecer os que foram chamados para refletir a glória de Deus na terra. Em Lucas 22:31, Jesus alertou Pedro dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Essa passagem é reveladora, porque mostra não apenas o interesse de Satanás em atacar, mas também o seu método. A palavra cirandar fazia parte da linguagem agrícola da época e significava peneirar o trigo, agitar até separar o grão valioso da palha sem valor. Era um processo duro, de atrito, no qual apenas o que era sólido permanecia. Ao aplicar essa metáfora à vida espiritual, Jesus mostra que o objetivo do inimigo é colocar os servos de Deus em situações de extrema pressão, de forma que aqueles cuja fé não é genuína venham a cair. A razão para esse ódio é antiga. Satanás foi criado como um anjo de luz, mas se rebelou contra o Criador. Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:12-17. Sua queda não foi apenas um ato de orgulho, mas o início de uma guerra contra tudo o que reflete a glória de Deus. E como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26, cada vez que alguém escolhe viver em santidade e obediência, Satanás é lembrado daquilo que perdeu e jamais poderá recuperar. Por isso, ele investe com tanto ódio contra aqueles que servem ao Senhor. Mas o texto bíblico não fica apenas na advertência. Jesus, após avisar Pedro sobre a intenção de Satanás, também lhe deu uma palavra de esperança. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22:32. Isso mostra que a vitória não depende da força humana, mas da ação de Cristo e do Espírito Santo em nós. Paulo reforça isso em Romanos 8:9 ao dizer: mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é a marca registrada de quem pertence a Deus, o selo da promessa, Efésios 1:13. É exatamente por isso que Satanás trabalha incessantemente para enfraquecer a fé, tentando bloquear a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Ele não pode arrancar o espírito de alguém, mas pode criar circunstâncias e sentimentos, como orgulho, pecado, desânimo e incredulidade, que abafam a obra de Deus no coração. Esse embate não é apenas teórico, a própria Bíblia nos dá exemplos claros. Jó
foi provado quando Satanás pediu permissão a Deus para tocar em tudo o que ele possuía. Jó 1, 9, 12. A intenção era fazê-lo amaldiçoar a Deus, mas Jó se manteve fiel, mesmo em meio à perda e dor. Pedro, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, foi restaurado pela intercessão de Cristo e se tornou uma das colunas da igreja. Paulo, por sua vez, relata em 2 Coríntios 12, 7, que enfrentou um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Ainda assim, concluiu que, em sua fraqueza, o poder de Deus se manifestava. Esses exemplos mostram que Satanás sempre ataca os que estão na linha de frente, mas também que Deus sustenta os seus servos para que prevaleçam. As estratégias do inimigo são muitas e quase sempre sutis. Ele usa a dúvida, como fez com Eva no Éden, perguntando: "É assim que Deus disse?" Gênesis 3, 1. Usa o orgulho para levar o homem a achar que pode viver sem depender de Deus. Planta o desânimo, fazendo parecer que orar, jejuar e servir não tem efeito. Lança tentações que oferecem prazer momentâneo, mas resultam em destruição. E, quando necessário, mobiliza perseguições externas para tentar silenciar a fé. Por isso Pedro escreveu em 1 Pedro 5,8: "Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." Diante dessa realidade, a Bíblia nos chama a proteger nossa fé. Paulo, em Efésios 6, 11 e 13, orienta a vestir toda a armadura de Deus: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o calçado do Evangelho da paz. Essa armadura não é apenas um símbolo, mas uma realidade espiritual. Sem ela, ficamos expostos. Com ela, temos condições de resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes até o fim. Em última análise, o alvo do diabo é a fé dos servos de Deus. Ele sabe que, se conseguir derrubar a fé, conseguirá enfraquecer a comunhão com o Senhor e impedir que o Evangelho seja anunciado. Mas a boa notícia é que a derrota de Satanás já está decretada. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado, a morte e o próprio inimigo. Em João 16:33, ele declarou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." E Apocalipse 12:11 resume a vitória dos fiéis. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Portanto, ainda que Satanás continue a agir, tentando peneirar, enfraquecer e destruir, os servos de Deus têm uma promessa maior. Podem permanecer firmes, cheios do Espírito Santo, guardando a fé e confiando na vitória já conquistada por Cristo. A mensagem final é um chamado à vigilância e à perseverança. O diabo quer destruir os servos de Deus porque eles são reflexo da glória do Criador e instrumentos para alcançar outras vidas. Mas aqueles que permanecem em Cristo, fortalecidos pelo Espírito Santo, não apenas resistem, mas se tornam testemunhas vivas do poder transformador de Deus.